Raul, galera, aqui é o Dax Pereira do canal Cruzeiro de Raposo, né? A gente vai fazer a nossa manhã cabulosa aqui, né, do Cruzeiro. Começa hoje, tá? Todo dia terá um vídeo, um react, alguma coisa, sempre falando do cabuloso. Hoje a gente vai falar sobre o segundo jogo da final, que será no sábado, né, às 16h30. Esse jogo, o América definiu que vai ser na Independência. Tinha certeza que aconteceria isso. Por quê? Muito simples detalhe. Como o América não teve um sucesso total no jogo de domingo último, ele agora acha que no Independência, sem a torcida do Cruzeiro, ele possa levar uma vantagem. Lê do engano. O América é um time bom, não precisava disso. Era jogo para estar no Mineirão, casa cheia, mas obviamente para não encher a nossa torcida, ele vai levar lá, vai limitar o número de torcedor, né? É a estratégia que ele acha que vai dar certo. Eu já penso o contrário, acho que vai dar Cruzeiro, porque esse time do Cruzeiro aí joga melhor sem pressão. Toda vez que o Cruzeiro encheu o campo, o Cruzeiro se deu mal. Observem, foi torcida única contra o Atlético, o Cruzeiro não jogou bem. E outros tantos jogos aí que o Cruzeiro tem jogado mal, porque o time ainda não está encaixado. Então, sem pressão, é melhor para o time do Cruzeiro. Isso vai ser ótimo. O Cruzeiro vai jogar um jogo tranquilo, vai vencer esta partida, né? Agora, em continuidade, segue aí um vídeo. Isaac, sempre um prazer. Boa tarde para você, Ana, Led, o PC, todo mundo que está curtindo o programa. O Campeonato Mineiro teve nesse final de semana jogos interessantes que encaminharam a situação do Atlético, né, com uma boa vitória sobre o Tombense por 2-0, num jogo em que o Galo foi o mandante no Mineirão. O jogo de volta vai ser no sábado, às 7h em Sete Lagoas. O Tombense decidiu levar o jogo para a Arena do Jacaré. O Galo pode até perder por um gol de diferença que se classifica. E na outra semifinal nós tivemos no Mineirão o Cruzeiro como mandante empatando com o América por 1-1. O jogo de volta vai ser no sábado às 4h30 no estádio Independência. O América chegou a cogitar levar o jogo para o Mineirão para ter mais público, mas está definido que vai ser mesmo na casa do América, o Independência. Nesse jogo aí ninguém tem vantagem, se tivermos empate de novo, a decisão será por pênaltis. Ontem no Mineirão, Rizek, a gente teve quase 40 mil torcedores vendo o Cruzeiro pela primeira vez titular, sendo dirigido pelo técnico Leonardo Jardim. O português fez algumas alterações assim na forma de jogar, mas ainda é muito cedo, né, para a gente falar num Cruzeiro diferente. É uma semana de trabalho, a gente viu o Cruzeiro tentando marcar um pouco mais a saída do adversário, viu um posicionamento diferente dos volantes. Mas o próprio Leonardo Jardim, depois do jogo, disse que o Cruzeiro ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar ao Cruzeiro ideal, que ele acha que com 2 meses vai ver o Cruzeiro melhor. Antes da gente sair por intervalo, né, você falou da disputa Gabigol-Hulk, a gente está vendo o gol do Gabigol de pênalti. São 5 gols com a camisa do Cruzeiro, 3 de pênalti, um outro gol num rebote de um pênalti que ele perdeu e apenas um gol com bola rolando. O Gabigol deu uma entrevista interessante ontem, depois do jogo, dizendo que o Cruzeiro tem sofrido muito também pelas constantes trocas de treinadores, né? Com apenas 2 meses, o Cruzeiro já teve 3 técnicos. E, de fato, foram 11 jogos na temporada, se a gente considerar os amistosos nos Estados Unidos também. 5 com o Fernando Diniz, 4 com Wesley Carvalho, que era o interino, e 2 agora com o Leonardo Jardim. Realmente são muitas mudanças e é natural que em alguns momentos a cabeça dos jogadores deu uma bugada, né? E eu acho que o Cruzeiro vai demorar um pouquinho para realmente conseguir encaixar. E pegou um adversário que é chato. O América tem um time arrumadinho e que vem nessa disputa de Campeonato Mineiro sem perder nenhuma vez para Atlético, o Cruzeiro. E agora, nesse jogo de volta, é importante a gente destacar um número aqui que dá a dimensão também da dificuldade para o Cruzeiro. O América não perde no Estádio Independência desde novembro de 2023, quando perdeu para o Curitiba. São 29 jogos sem perder em seu estádio. O Cruzeiro não precisa ganhar para se classificar. Pode até empatar e, de repente, vencer nos pênaltis. Mas vai ser uma parada difícil para o Cruzeiro. E ainda tem um outro número que dá uma dimensão do quão difícil é a missão. Em se tratando de campeonatos mineiros, o Cruzeiro não vence o América há 6 anos. Desde 2019. Foram 11 jogos nesse período, com 8 vitórias do América
e 3 empates. A missão é complicada, o Leonardo Jardim ao longo dessa semana vai poder trabalhar, treinar, vamos ver se o time vai apresentar uma evolução. E para a gente voltar no assunto que também mexe muito com a gente aqui em Minas, que é essa disputa entre Gabigol e Hulk pela artilharia, o Gabigol tem 5 gols no Campeonato Mineiro e o Hulk tem 7, né? O Hulk tem 7 gols em 6 jogos no Campeonato Mineiro. E olha só que interessante, de 22 para cá, quando o Hulk foi artilheiro em todas as edições do Campeonato Mineiro, ele tem 35 jogos e 35 gols em campeonatos estaduais, Ezek. Vamos rodar os gols do Gabriel com a camisa do Cruzeiro, até aqui, todos eles. O primeiro foi contra o Itabirito. Fez 3 nesse dia, né? Pegou o rebote do pênalti, então na estatística não entra como gol de pênalti. Aí fez esse aí também contra o Itabirito. Bola rolando. Os dois, estatisticamente, com bola rolando. E o terceiro de pênalti, propriamente dito. Então, 3 gols num jogo. O outro que ele marcou foi contra o Uberlândia, de pênalti. E agora o 5º gol dele também de pênalti. Então, 3 gols de pênalti, 1 de rebote de pênalti e 1 com bola rolando que não se originou em pênalti. Esse é o retrospecto do Gabriel no Cruzeiro. Todos no canto direito do goleiro. Posso fazer uma pergunta para o Guto? Só complementando o Gabriel, queria saber a sua análise desse comecinho de Gabigol no Cruzeiro. Guto, como é que você está vendo o centroavante? Se o desempenho dele é bom, ruim, regular? Que análise você faz do Gabigol até aqui com a camisa do Cruzeiro? Eu acho que ainda é regular e ele mesmo reconhece isso. E ontem a gente pôde ver, Zé, que uma coisa bem curiosa, assim, depois que ele faz o gol de pênalti, é característico do Gabigol tentar trazer a torcida para ele. Ele faz questão de pegar um escudo do Cruzeiro que estava no chão, assim, ele meio que se esconde, faz uma festa com o escudo do Cruzeiro, enfim. Acho que ali tem essa coisa tradicional do Gabigol de jogar para a torcida, mas também é uma coisa ali, ó, eu sei que eu estou em débito com vocês. Não só pelas atuações, mas também pela expulsão no Clássico, né? No jogo contra o Galo ele foi expulso com 27 minutos, se não me engano. Então, assim, é um Gabigol que ainda está tentando se achar no Cruzeiro. Tem essa característica de bater muito bem os pênaltis, tem feito os gols, mas dentro de campo ele ainda não conseguiu se achar muito com os companheiros. E aí eu acho que essa questão de trocas de técnicos realmente tem prejudicado o Gabi. A gente vê ele conversando muito com os companheiros, tentando ajustar posicionamento. Ele não está à vontade ainda, mas eu acho que tem potencial bastante para crescer, Rizek. Diga, Lédio Carmona. E aí, Guto, tudo bem? Então, primeiro uma opinião. Eu acho que o melhor jogador do Cruzeiro nesse início de ano é Matheus Henrique. Tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. Agora, o treinador, esqueci o... Léo Jardim, me fugiu o nome agora. Ele ontem fez uma alteração que me parece mais a cara dele, né? Ele tirou um atacante, botou o Eduardo, tirou o Marquinhos, botou o Eduardo, jogou com 4 no meio. Vamos fechar em Leonardo Jardim para não bugar. Goleiro do Vasco. Leonardo Léo Jardim, goleiro do Vasco. Também, você só vai falar Leonardo Jardim, do... mas não foi... Deixa pra lá. 4 no meio e 2 atacantes. Você acha que essa é a tendência? Então, é difícil cravar. Ele fez uma atuação razoável, né? Ele jogou com o Lucas Romero, o Matheus Henrique é o melhor do time, Matheus Pereira, que ainda está oscilando, e o Eduardo. Sim. É difícil cravar, Lédio, porque ontem na coletiva, o Leonardo Jardim disse que ele optou pelo Eduardo e não pelo Marquinhos, né, que foi titular em alguns momentos, pensando muito no adversário. Porque ele analisou o jogo da fase de classificação contra o América e entendeu que o América tomou conta do meio-campo. Então ele quis dar uma povoada no meio-campo usando o Eduardo. E aí até o Matheus Henrique, depois do jogo, que você disse que é o melhor jogador do Cruzeiro, e eu concordo, realmente é o mais regular, sem dúvida nenhuma, na temporada. E já no ano passado também vinha sendo assim, especialmente depois que ele chega no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. O Matheus Henrique falou assim, o que mais me chamou a atenção, assim como o Leonardo Jardim, é uma mudança de posicionamento no meio-campo. Ele falou que o Matheus disse que o Léo deu mais liberdade para ele e também para o outro jogador de meio campo, que era o Eduardo. Então, na visão do treinador, seria um volante mais preso, né, que é o Lucas Romero, e os outros dois com liberdade para pisar na área. E foi assim, né, o Matheus Henrique e o Eduardo tendo essa possibilidade mais por dentro de chegar. E aí você abre um campo para o William, né, que o ano passado chegou à seleção brasileira
muito pelo que ele fazia no apoio. Depois, com a chegada do Diniz, ele caiu muito, né, em termos de números de assistências, de gols. O Leonardo Jardim gosta muito do jogo pelos lados do campo, então é natural que os laterais possam ganhar espaço. Mas ainda é cedo para dizer, viu, Lédio, se a formação que a gente viu ontem vai ser a formação que ele vai usar. Até porque ontem o Caio Jorge ficou no banco e não foi usado porque ele vem fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, ele tem sofrido com problemas musculares, mas pode ser que seja um titular do Cruzeiro também. A gente esquece que o Caio Jorge está no Cruzeiro. Ele se lesionou no Cruzeiro tem um elenco muito alternativo. Então, é que o dinheiro ainda não trouxe felicidade ao Cruzeiro. Ainda não trouxe. Quando o Cruzeiro, antes de ser comprado, estava com um time mais modesto, né, pelo Pedro Lourenço, um time mais operário, estava ali entre sexta, sétima posição com o Seabra no Campeonato Brasileiro, entendia-se que com um pouquinho de qualidade esse time podia até eventualmente brigar pelo título. Aí o Cruzeiro é comprado, faz uma janela agressiva, desses até agora só o Mateuzinho vingou de verdade, está jogando bem de verdade. Fez um jogaço contra o Botafogo no Newton Santos, que foi de 3-0, lembra? E aí houve uma pressão para que esses jogadores, as estrelas, rapidamente entrassem e mudassem o patamar do time, que era bom, e se queria algo mais que não veio. Aí vem o Diniz, também não conseguiu tirar esse algo mais. No ano agora vigente, o Cruzeiro ainda traz peças como o Dudu, o Gabigol, ainda não está jogando bem, tanto que é a 6ª campanha do Mineiro. E por isso que, no meu entendimento, já que você traz um treinador como o Leonardo Jardim, o que você tem que fazer agora é dar tempo para ele, né? E é o que ele pediu ontem. Ele falou de 1 a 2 meses para esse Cruzeiro de tantas contratações começarem a dar uma cara de acordo com o investimento feito. É o que ele pediu. Depois você corneta ou elogia. É o que ele pediu ontem. Dá uma olhada. O Cruzeiro tem... Eu estava a falar com os jogadores que eu acredito que no mês, 2 meses, a equipa será muito mais competente e terá muito mais qualidade nos vários aspectos. No aspecto da finalização, como falou o seu colega, na capacidade de decisão, aquele último passe, em termos de saída de bola também, ainda cometemos alguns erros, porque para sair bem nós temos de nos bem posicionar e muitas vezes, às vezes não ocupávamos espaço, estava 2 no mesmo espaço, mas isto é um processo, não é fácil nós estalarmos os dedos e amanhã aparecer os resultados. Eu acho que o ideal do Cruzeiro ainda está muito longe. O ideal a gente tem que construí-lo. PC. Não, a entrevista é perfeita, as observações são todas elas absolutamente pertinentes. Agora, não nos esqueçamos que qual é o perfil da SAF do Cruzeiro? O perfil da SAF do Cruzeiro é que o dono da SAF, ano passado, foi flagrado numa gravação, à época o técnico era o Fernando Seabra, dizendo que o Seabra já tinha que ter escalado os jogadores que ele contratou. Verdade, bem lembrado. Sim. Certo? O Cruzeiro termina a temporada, o Guto vai lembrar, o último jogo foi contra o Juventude, e o noticiário na imprensa... Toda vez eles falam isso, cara, desse áudio, cara, não esquece não. O Fernando Diniz vai para a entrevista coletiva, fala de forma muito enfática sobre as relações, sobre comportamento, sobre caráter, sobre ética, e o Fernando Diniz tem a sua permanência estendida para pouco depois de iniciada a temporada 2025, ter a permanência interrompida. Então, assim, o que acabou de dizer, o que disse ontem o Leonardo Jardim, é perfeito. Perfeito. O Gabigol falou isso, né? Foram 3 técnicos em 1 mês. Isso, você não transforma uma equipe de futebol em 1 semana, em 2 semanas. Ainda mais quando você contrata um técnico que vai se familiarizar com esses jogadores, vai conhecer o estilo desses jogadores, saber como eles são. Agora, isso é perfeito. Só que, do outro lado aqui, tem um Campeonato Mineiro se encaminhando para sua decisão, onde a direção do Cruzeiro entende que o Cruzeiro estará na final do Campeonato Mineiro e que o Cruzeiro ganhará o Campeonato Mineiro. Pouco importa se é o Galo que vai estar lá do outro lado, que já venceu o primeiro jogo, pouco importa os movimentos que o Galo fez. Então, se não houver o equilíbrio necessário para o Cruzeiro chega à final do Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro perde a final do Campeonato Mineiro. Dizer, mas peraí, nós contratamos esse técnico que custa um valor altíssimo todo mês, porque acreditamos na capacidade dele de desenvolver um trabalho. Se não houver isso, meu amigo, não adianta. A mensagem do Leonardo Jardim... Esse jogo do Leonardo Jardim, o segundo jogo, notei uma
uma evolução, principalmente no segundo tempo. Acredito que a partir dos próximos jogos o time vai tomar mais uma encorpada. E detalhe, ele é uma pessoa liberal, mas é também disciplinador. Ele vai colocar esse time nos eixos. Para o torcedor cruzeirense, ele é absolutamente coerente, pertinente. É assim que você monta um time de futebol. Agora, tem o resultadismo de quem administra e tem o resultadismo de quem dá opinião também. Porque muita gente, se por acaso Cruzeiro e Galo forem decidir o Campeonato Mineiro e o Galo for campeão, já vai dizer que o Leonardo Jardim não está entendendo o que é o futebol brasileiro. E aí você tem que estar o tempo inteiro muito forte e imune a esse tipo de pressão que a cada dia se torna mais comum aqui.